Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Pai Santo, Deus querido, aqui estamos, Senhor, nesta manhã reunidos, ó Pai, para juntos, Senhor, ouvirmos a Tua voz, por meio da Tua palavra, Senhor. Para juntos, Senhor, sermos edificados e fortalecidos e consolados, meu Deus, por meio da Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, ó Pai, para louvar e exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Meu Deus, aqui, meu Pai, nós viemos, meu Pai, buscar, meu Deus, mais de Ti, Senhor, para que a nossa fé, meu Deus, seja ela ainda mais, Senhor, alicerçada em Cristo, fortalecida, Senhor, renovada, avivada, meu Deus, para que no dia da Tua vinda, Senhor, ninguém seja confundido, mas antes, Senhor, todos nós nos alegremos, todos nós, Senhor, regozijemos, Senhor, na Tua vinda, Pai. Por sabermos, ó Pai, por saber, meu Pai, cada um de nós, que em Cristo o Senhor nos fez Teus filhos. Por saber, meu Deus, que outrora nós não éramos filhos, mas o Senhor nos fez filhos. Não por meio de uma semente corruptível, mas agora da incorruptível, Senhor. O Senhor nos aceitou. O Senhor nos fez, meu Pai, meu Deus, para Ti, reis e sacerdotes. O Senhor, meu Pai, nos elevou, meu Deus, a um alto grau. Meu Deus, nós que não merecemos. Nós, meu Deus, que somos cheios de falhas, de erros, de pecados. Mas o Teu amor, ó Pai, que, meu Deus, foge, meu Deus, a nossa racionalidade, ou o nosso raciocínio humano, meu Deus, nos salvou, nos resgatou, nos fez, ó Pai, entrar por esse novo e vivo caminho que é Cristo, a Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, bendito seja o Senhor eternamente, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, conduza essa meditação na Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra venha aos nossos corações, Senhor, não de mim, Pai, porque eu não sou nada, Senhor, mas que venha do Teu Santo Espírito aos nossos corações. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha avivar, meu Deus, o nosso ser, venha avivar, Senhor, a nossa fé, o nosso espírito, ó Deus, para prosseguirmos, Pai, em direção ao Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esta palavra. Repreende, meu Deus, o diabo. Repreende, Senhor, toda ação maligna. Meu Deus, que tentar, ó Pai, distorcer, meu Pai, a Tua palavra, ou até mesmo, meu Deus, não permitir que nós venhamos a ouvi-la, colocando, Senhor, distração, até mesmo sono, cansaço. Ó Pai, não permita, Senhor, que o diabo roube a Tua palavra, mas que antes, Senhor, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, essa palavra é maravilhosíssima. Amém? Ela é maravilhosíssima, irmãos. Se vocês já leram este texto, se vocês já leram essa passagem, irmãos, vocês veem aqui o amor de Deus. Porque até então a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que não aceitaram Jesus, não creram em Jesus e rejeitam as boas novas do reino de Deus, vivendo assim em desobediência, eles são considerados, por meio da palavra, como filhos da desobediência, trazendo assim sobre as suas vidas o quê? A ira de Deus. Mas a todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, foram feitos em Cristo filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus, se entregaram a Ele, entenderam o propósito de Cristo, a vinda de Cristo, esses foram feitos filhos de Deus. Amém? Não são todos, irmãos. Não é dizer, eu creio em Jesus, eu tenho certeza que Ele veio. Não, irmãos, é você se entregar. É você entender, é nós entendermos que Jesus, Ele veio ao mundo com um único propósito. Que foi o quê? Nos salvar dos nossos pecados. Eu vi um vídeo curto no YouTube,
e era uma judia, e questionaram ela, por que vocês mataram Jesus? E ela bem respondeu, nós não matamos Jesus. O que matou Jesus foi os nossos pecados. Foi os nossos pecados que o crucificaram. Os irmãos estão compreendendo? Porque Jesus, ele foi crucificado por causa do meu e do seu pecado. Não foi somente por causa de um povo, mas foi por causa de toda a humanidade, para que todos fossem salvos. Para que todos fossem salvos. Não foi culpa do judeu, não. Olhe para você, a culpa foi de quem? Foi minha, foi sua. Mas graças a Deus que Deus nos amou em Cristo, que enviou o seu Filho amado para nos resgatar. E assim nos dá vida, e além da vida, nos dá o direito de sermos seus filhos. De poder chamá-los pai. Amém, irmãos? De poder chamá-lo de pai. Como disse o próprio Senhor, né? Abba, pai. Ou papaizinho, papai. Porque até então, por causa dos nossos pecados, separados da graça, da presença de Deus, nós éramos inimigo daquele que é santo, santo, santo. Irmãos, não dá, irmãos, para pessoa falar, eu sou filha de Deus e vivendo no pecado. Não tem como. Não tem como, irmãos. Porque se eu sou filho daquele que é santo, eu também tenho que ser o quê? Santo. Isso é claro. Se Deus é santo, ele vai exigir que os seus filhos também andem em santidade. Ande em santidade por meio da obediência à sua palavra. É o único meio de sermos santificados. É por meio da palavra, irmãos. Porque é na palavra que o Espírito Santo molda você e molda a mim. É por meio da palavra. Não adianta a pessoa falar, eu busco o Espírito Santo, mas se você não lê a Bíblia, se você não medita na palavra, você não está sendo moldado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele testifica da palavra. Então, a pessoa, quando ela ouve falar de Cristo, ela recebe essa mensagem, aquela mensagem vai produzir nela o primeiro impacto, que ela está o quê? Perdida. Que a maneira dela viver, em que ela está vivendo, fez com que um homem justo, um homem sem pecado, que não merecia a morte, morresse no lugar dela. Por causa da vida em que ela vive longe de Deus. E a vida que outrora nós vivíamos longe de Deus, nos fazia estar mortos, como diz lá em Romanos, mortos nos nossos pecados. E mortos no pecado, afastados de quem? Mas graças a Deus que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para hoje nos dar vida e além da vida, podemos chamá-lo de Pai e assim sermos também feitos seus filhos. Amém, meus irmãos? Mas como tudo isso aconteceu? Como tudo isso foi possível? Irmãos, isso só foi possível quando você ouviu o quê? A palavra. Ou não? Quando você ouviu a palavra, as boas novas do reino de Deus, você se entregou a Jesus, você se rendeu no batismo nas águas, entendendo que você não estava se rendendo a uma denominação, a um grupo religioso, mas você estava se rendendo a quem? A Cristo. O batismo nas águas não é para você falar, agora eu faço parte da igreja A, igreja B. Não. A partir de agora eu estou morto para o quê? Para os meus pecados. Não é para você se declarar membro de uma igreja, mas é para você se declarar, a partir de agora eu morro para o mundo, eu morro para mim mesmo, para viver para quem? Para Cristo em novidade de vida, como está lá em Romanos. Ou seja, sendo uma nova criatura. A partir desse momento, quando você recebe a palavra, quando nós recebemos a palavra de bom coração, então essa palavra passa a gerar em nós uma nova criatura. Passa a formar em nós um novo homem, uma nova mulher. Mas isso por meio do que, irmãos? Da palavra. Então, as pessoas quando ouvem a palavra, quando nós ouvimos a palavra, ela passa a tratar o nosso coração diante de Deus. Se outrora eu andava por esse caminho da mentira, da pornografia, da idolatria e de tantas outras coisas que iam contrário à vontade de Deus, agora eu não aceito mais, eu não vou mais andar por esse caminho,
agora eu vou andar pelo caminho que conduz à vida, que é Cristo. Então, eu mudo de direção para poder andar de acordo com a vontade de Deus, mas não mais segundo a minha vontade, porque a minha vontade ficou aonde? Nas águas. Porque a minha vontade, ela me conduz ao quê? Fala, irmãos. Conduz ao pecado. A minha vontade, sem o Espírito Santo, só me conduz ao pecado. Mas agora nós, cheios do Espírito Santo, nós buscamos não mais viver a nossa vontade, mas viver a vontade de quem? De Deus. Ou não? Nós procuramos sempre viver a vontade de Deus, ou seja, aquilo que agrada a Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo por meio da palavra, nós não buscamos aquilo que é nosso, mas nós buscamos aquilo que é de Deus. Amém? Nós buscamos aquilo que é de Deus. Então, irmãos, o cerne dessa palavra está em receber. Aqueles que recebem, assim como você recebeu. E aqueles que hão de receber, recebeu o quê? A palavra. Porque quando a pessoa recebe a palavra, ela recebe quem? A Cristo. Lembra que Jesus sempre dizia, olha, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquele que me enviou. Se vocês me receberem, vocês também estão recebendo quem? Aquele que me enviou. Ou seja, então quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo com ela Cristo. Estamos recebendo com ela Deus em nossos corações. Então quando uma pessoa, irmãos, não tem a oportunidade de receber essa palavra, ela não está recebendo Cristo. Ela não está recebendo Cristo. Como assim, pastor Roberto? Irmãos, o meio de sermos feitos filhos de Deus é por meio da verdade, por meio da palavra. E nós vamos entender isso, vamos dar só uma voltinha agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Abram lá. Vou ler mais uma vez aqui o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram pela vontade de Deus. Foram feitos filhos de Deus, não por meio da carne, do ato conjugal, mas agora por meio da ação do Espírito Santo, por meio da palavra nos nossos corações. Como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, olha o que Pedro ele declara à igreja por meio dessa carta. Sendo de novo o quê? Gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pelo quê? Que é viva e que permanece para sempre. Ou seja, a pessoa só é gerada, só é feita ou formada de novo por meio da palavra. Porque por meio da palavra é que nós conhecemos a Cristo. Não é o Cristo, irmãos, que é apresentado aí fora, como nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 10, versículo 16. Deixa eu aberto aí já. Não é, irmãos, por meio desse Jesus que estão apresentando. Vem à igreja que você vai ter uma casa, você vai ter um carro. Vem à igreja que tenham revelações para você, para que você mude de vida, como eu vi essa semana na rádio. Um ministro, um pastor, ele pregando, né, a respeito das divinas revelações. E os testemunhos, eu falei, deixa eu ver quais são os testemunhos dessas divinas revelações. O Senhor revelou que meu marido ia voltar, ele voltou. O Senhor revelou que eu ia ter um emprego, casa, carro. E segundo o testemunho, tudo isso aconteceu. E entre outros testemunhos. Então, essa pessoa, ela tem a consciência, a pessoa que recebeu a revelação, a pessoa que recebeu esse tipo de palavra, ela tem consciência que Jesus tem o poder de fazer. Só que o problema é que essa mesma pessoa, ela não está ouvindo que Jesus ele veio ao mundo não para dar as coisas terrenas, mas para dar a ela o direito em Cristo de adentrar o céu para viver com Cristo e Deus por toda a eternidade. Só que a ela está sendo privado isso. Porque Deus, irmãos, ele não quer nos prosperar. Deus não quer, irmãos, apenas fazer com que você fique são fisicamente. Mas acima de tudo, Deus ele quer dar
a cada um de nós o direito de entrar no reino de Deus para a eternidade. É esse o propósito de Deus. Por isso Jesus, quando ele te prometeu uma casa, não foi uma casa terrena, mas foi uma casa o quê? Celestial. Eis que vou para junto de meu Pai vos preparar o quê? Morada. Não é moradas físicas, porque a palavra mesmo diz, Jesus diz que a traça, ela corrói, ela come, a ferrugem destrói. Tudo isso é passageiro. E o nosso corpo também é passageiro. Mas aquilo que Deus preparou, que olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nem o quê? Desceu ao coração do homem. Ou seja, a gente ainda não consegue ter o deslumbre daquilo que Deus está preparando. Não entrou no coração do homem. Quando eles usam esse texto fora do contexto, as pessoas ficam pensando em mansão, ficam pensando em carrões, grande empresa, grande salário. Não! O que Deus quer nos dar é a vida eterna. É nos dar o direito em Cristo de podermos estar diante dele por toda a eternidade. Os irmãos estão compreendendo? Por isso ele enviou o seu Filho. E as boas novas do reino de Deus está em Cristo. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, como está lá em João capítulo 3,16, esses têm a vida o quê? Eterna. Esses têm a vida eterna. Mas aqueles que não creem, que rejeitam a palavra do Senhor, que esses já o quê? Já estão condenados. Porque rejeitam o Filho unigênito de Deus. Não é aceitar Jesus para ter um carro. Não é aceitar Jesus para ter a cura. Não é aceitar Jesus para ter uma mansão. É aceitar Jesus, porque senão eu vou para o inferno por causa dos meus pecados. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo do pecado. Não para salvar da miséria, mas da miséria espiritual. Não da doença, mas da doença da alma. Então, por meio da palavra, quando nós ouvimos a palavra, o evangelho, e a gente se envergonhou. Quem não se envergonhou quando ouviu a verdade? Falou, poxa, que vergonha é essa? Por causa de mim, Jesus foi crucificado. Por causa daquele pecado, Jesus foi crucificado. Eu não posso mais viver assim. Então, naquela hora, eu nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Abandonamos o mau caminho e passamos a andar em novidade de vida. Mas tudo porque nós ouvimos a palavra, que nos mostrou a verdade que há na cruz do Calvário. Que aquele que não aceitar, aquele que foi crucificado, aquele que foi crucificado, esse não está salvo. Esse ainda está perdido. Não posso aceitar Jesus por aquilo que ele faz, mas por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. A obra que foi realizada na cruz do Calvário. Somente assim serei salvo, justificado e depois filho de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Somente assim, depois de sermos livres, libertos do pecado, então somos feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 16. Como está na Bíblia de vocês? Quem pode ler só o versículo 16? Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Amém? Nem todos têm obedecido ao Evangelho. Nem todos, irmãos. E o Evangelho das Boas Novas, ela consiste em Cristo. Porque as Boas Novas para aqueles que estavam perdidos. Para nós, que outrora estávamos perdidos, para aqueles que vão ouvir a palavra estão perdidos, é as boas novas de salvação para que eles tenham a esperança que eles podem sim ser salvos. Mas mediante ao arrependimento, a confissão em Cristo Jesus. Somente por meio da confissão, como nós leremos mais para frente. Ou seja, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Mas antes têm ido por outro evangelho tem sido anunciado. E como crerão, se não há quem o quê? Como está nos versículos anteriores.
Como crerão se não há quem pregue? Os irmãos estão compreendendo? Ou seja, como essas pessoas serão feitas filhas de Deus se não há quem pregue a verdade? Se o evangelho que Cristo nos deu não está sendo pregado, como elas serão transformadas, como elas serão confrontadas, como elas entenderão que Jesus morreu na cruz por elas para salvá-las dos seus pecados e dar a elas o direito de vida eterna e não o direito de uma casa própria, não o direito de uma cura. Irmãos, Deus faz tudo isso, mas o propósito de Deus é bem claro em João 3,16, nós leremos já já, é que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida, para que todo aquele que nele crê não quê? Não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Então nós precisamos entender que Cristo foi levado à cruz por causa dos nossos pecados, por causa das nossas maldições, por causa das nossas injustiças que nós praticávamos contra Deus. Por que as pessoas hoje não querem ouvir isso? Por que as pessoas hoje não querem ouvir essa verdade? Porque é mais cômodo ela estar apegada às coisas que estão próximas dela. Então nem todos têm obedecido esse evangelho. E se eles não obedecem o evangelho, então nem todos são o quê? Filhos de Deus. Estão dentro da igreja, estão louvando, estão adorando, mas se estiverem vivendo no pecado, não são filhas de quem? De Deus. Não são. Porque aquele que outrora conheceu essa verdade, não vive no pecado. Não anda no pecado. Mas antes procura andar na verdade que é Cristo para poder agradar a Deus, ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. E aí ele usa as palavras de Isaías. Quem creu em nossa pregação? Ou seja, quem tem dado ouvidos, quem tem ouvido a nossa pregação? Para que possam crer e assim receber a vida eterna e terem o direito de serem chamados filhos de Deus verdadeiramente. A palavra do Senhor diz, irmãos, eu só não anotei aqui, me perdoem, mas os irmãos sabem que a palavra diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É o 17, né, irmã? É que eu não anotei aqui a referência, obrigado. Então veja que a fé, ela só vem à tona quando nós ouvimos o quê? A palavra. E essa fé que é nos dada, que é despertada por meio da palavra, ela vem, irmãos, por meio da palavra para crermos em Cristo Jesus para a salvação. Os irmãos estão entendendo? Ela vem, ela é despertada, como está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 15, que essa fé ela é nos dada para poder crermos em Jesus para que as nossas almas sejam salvas. Ou seja, eu tenho fé que um homem morreu no meu lugar, levando sobre si os meus pecados, as minhas injúrias. Eu tenho fé que este homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu a minha morte para que eu pudesse receber a vida eterna através da sua ressurreição. Porque nós não estávamos lá. Nós não vimos. Mas a palavra do Senhor testifica em nossos corações. Então nós podemos, por meio disso, a palavra do Senhor que é viva, como diz a palavra mesmo, ela é viva. Então ela, como uma espada, ela entra em nós, dividindo a alma, o espírito, junta e medula, e discerne a intenção do coração do homem. Ou seja, ela realmente nos confronta e nos testifica que sim, um homem morreu em meu lugar, um homem bom, um homem justo, um homem que amava o próximo, me amou, sendo ruim, injusto, perverso e de tantas outras que a gente pode aí nos intitular. Mas ele morreu por nós, para nos fazer justos diante do Pai. E essa fé, ela veio quando nós ouvimos a palavra. Não é a palavra do carro, da casa, da cura, mas antes a palavra, arrependei-vos. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone a mentira, abandone a falsidade,
abandone a traição, abandone o alcoolismo e tantas outras coisas que nos condena ao inferno e à morte eterna. Então, quando nós ouvimos isso despertou em nós, poxa, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a cruz, imediatamente nós entendemos que quem foi cravado ali, quem morreu ali, morreu para me salvar, para nos salvar. E nele nós alcançamos a vida. Mas quando essa palavra foi pregada, se essa palavra da mesma maneira não for pregada nos dias de hoje, não somente, irmãos, por mim, mas por você também. Porque o Senhor nos fez seus discípulos, para sermos cartas vivas dele nessa terra, o bom perfume de Cristo nessa terra, para que as pessoas possam ver que Jesus realmente ressuscitou e transformou você, transformou a mim. Quantas das vezes você não ouviu, ou até mesmo ouviu de uma pessoa, poxa, você não é mais a mesma pessoa, você mudou. Mas não é porque você mudou por força própria, mas porque a ação do Espírito Santo te mudou para a glória de Deus. Não foi você que mudou, foi o Espírito Santo que te mudou, que te transformou. Mostrando assim que Cristo vive e reina em nossos corações. Amém, meus irmãos? Ou seja, Cristo foi pregado por causa dos nossos pecados. E se não for pregada essa verdade, muitas pessoas vão morrer sem Jesus. E falam, não, eu criei no nome de Jesus. Eu estava lá na igreja. Mas não é só crer, é se comprometer com Ele. É estar comprometido. Eu me comprometo com Jesus de segui-lo de fato e de verdade. De ser um discípulo de Jesus. Não é um seguidor, irmãos, mas é um discípulo. Da mesma maneira como meu mestre andou, eu andarei conforme ele andou nessa terra. Porque ele me deixou o exemplo, como diz a palavra. Amém, meus irmãos? Romanos. Depois a gente volta aqui no capítulo 10. Mas Romanos 3, versículo 21. Olha que interessante. Romanos 3. Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que o que, irmãos? Porque não há diferença. Porque todos o quê? E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos nossos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que o quê? Tem fé em Jesus. Ou seja, por meio de Cristo, nós somos justificados. Por meio de Cristo, nós podemos adentrar o Santo dos Santos. Não por meio das nossas justiças ou bondade, mas por meio da justiça e da bondade que está em Cristo Jesus. Então nós somos feitos filhos de Deus, justos, pessoas justas, para entrar diante do Santo dos Santos. Mas até então, a palavra diz que todos o quê? Todos pecaram. Versículo 25 do capítulo 4, olha só. O qual, por nossos pecados, foi o quê? Foi entregue. Jesus foi entregue à cruz por causa dos nossos pecados. Para que por meio da sua morte, recebendo assim a ira de Deus, como diz lá em Isaías, ele aplacou a ira de Deus, para que todos aqueles que o aceitem como Salvador, então pudesse ser lavado, remido em seu sangue. E ao adentrar diante a presença de Deus, irmãos, Deus vê você, quando ele olha para você, ele não quer ver você, ele quer ver Jesus. Por isso o texto vai dizer, vestivos de Cristo. Estejais vestidos de Cristo, ou seja, do sangue do Cordeiro. Porque se você se apresentar diante de Deus sem Cristo, o fogo desce.
Porque aquele que está sentado no alto e sublime trono é santo, santo, santo. Nunca te conheci. Ele vai falar. Nunca vos conheci. Ele é santo, santo, santo. Não podemos nos apresentar diante de Deus em pecado, irmãos. Principalmente agora que nós conhecemos a verdade. Antes nós devemos cada vez mais nos arrepender. Não é porque agora eu me batizei, agora eu leio a Bíblia. Tá, mas deixe Deus trabalhar no seu coração, porque tem muita coisa ainda a ser tratada em nós, a ser moldada. Mas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo faça a obra em nós. É falar, Senhor, sou um vaso em tuas mãos, sou barro, molda-me. Molda-me para que eu seja um vaso em tuas mãos, vaso de honra e de glória. Porque os irmãos sabem, em mim há ainda coisa a ser mudada, a ser trabalhada. E eu tenho que dar eu tenho que me pôr na mão do oleiro para ser moldado. E não deixar, não, essa parte aqui eu não quero ser moldada não, Senhor. Molda as outras, mas essa daqui não. Não, irmãos, Deus ele quer nos moldar por inteiro, para que nós sejamos a imagem de Cristo nessa terra. Para que você possa dizer, ou as pessoas olhar para você, poxa, eu quero ser como essa pessoa. Mas não porque você é boa, mas é porque você tem Jesus. É igual Paulo diz, olha, sede meus imitadores porque eu sou o quê? De Cristo. Não é que Paulo não tinha pecado. Não é que Paulo não errava. Mas é porque a vida de Paulo estava nas mãos de Deus. E as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós temos permitido com que o Senhor nos molde para sermos seus filhos. Ou queremos ser aquele filho que, não, pai, deixa que eu faço. Não quero, desse jeito aí eu não quero. Deixa que eu vou fazer aqui. Aí como as pessoas pensam que Deus é igual aos pais de hoje. Que vê o filho errar, o filho retrucar e fica o quê? De boca fechada. Não, deixa ele. Não, irmãos. Deus ele vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó, porque ele te ama. Porque ele ama cada um de nós. Então ele vai vir aqui, ó. Se apruma, meu filho, eu te amo. Eu quero o seu bem. Ele não vai ser igual aos pais de hoje. Que manda o pai calar a boca, que manda a mãe fazer não sei o quê. Não. Deus, ele te ama. Então ele vai vir aqui para te corrigir. Amém? Porque ele ama cada um de nós. Porque o pai exorta o filho que ama. E Deus ama a gente, irmãos. Deus nos ama, irmãos. Se alegre nisso. Se o Senhor estiver te exortando, se o Senhor estiver te corrigindo em relação a um pecado, a algo que tem que ser mudado, fala, pai, obrigado, eu vou fazer conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Porque eu quero ser um bom filho para o Senhor. Amém, irmãos? Ser um bom filho. E o que o Senhor quer de nós, como filhos, é somente o quê? A obediência. Só isso. Ele não quer o seu dinheiro, irmãos. Ele não quer o que você tem. Porque o que você tem não é seu. Mas ele quer uma coisa que todos nós temos. E muitas das vezes é difícil de deixar. Que é o quê? A nossa própria vida. É tudo o que ele quer de nós. A nossa vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Deixa ele trabalhar. Deixa ele agir. E você verá o agir de Deus em sua vida. Na sua família. Mas nós devemos permitir que ele trabalhe em nossos corações. Amém? Porque, irmãos, todos pecaram. E por conta de todos terem pecado, um homem precisou morrer para salvar todos. E nesse meio de todos está eu e está você. E ele nos salvou. E ele nos faz filho. Agora precisamos ser obedientes. Precisamos ser filhos maleáveis. Quando o pai fala, filha, não é por aqui, obrigado, pai, não vou por aí. Quando ele fala, filha, faz isso, é imediatamente, pai, estou indo. Porque quando o Senhor fala, ele não fala para o mal, mas fala para o nosso. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já ouviu a palavra de Deus no seu coração. Quantas das vezes o Senhor falou, minha filha, não faz isso. E foi forte, você até às vezes, meu Deus. E você não fez, de acordo com aquilo que você sentiu no coração da parte de Deus, e você viu o livramento de Deus. Mas quantas das vezes você falou, não faz, você fez e quebrou a cara? Quantas das vezes o Senhor falou, olha filha, filho, faz isso. Você falou, não vou fazer, vai dar errado. Mas a voz falou mais uma vez, faz isso. E você insistiu, não vou fazer. Aí deu errado e você falou, poxa, eu devia ter ouvido aquela voz. E eu digo isso também por experiência. Quantas das vezes eu
passei por um momento e eu vi aquela voz, olha, faz isso. Aí eu, será que é isso mesmo, Senhor? Confirma, faz isso. E eu fui lá e fiz e deu certo. E quantas das vezes eu desobedeci a Deus e quebrei a cara? Irmãos, o Senhor fala com seus filhos. Você pode ter certeza que Ele não fala assim com as pessoas do mundo, não. Não fala. As pessoas do mundo não têm esse privilégio. Não é porque Deus não quer, é porque os seus corações estão endurecidos por causa do pecado. Então, qual que é a palavra que Deus quer usar para com elas? É arrependa-se. E para com você, para comigo, ande por esse caminho em Cristo, meu filho. Ame as minhas palavras. Ame as minhas palavras, porque você amando os meus mandamentos, os guardando, é porque você me ama. Amém? É isso que Deus quer de nós. Porque somente assim seremos feitos filhos de Deus, irmãos. Então todos pecaram, todos foram destituídos. Não foi culpa do judeu, não foi culpa dos romanos lá. Não, a culpa foi minha, foi sua. Nós devemos parar de apontar o dedo e assumir, poxa, Jesus, ele morreu por minha culpa. E nós louvamos a Deus por isso. Porque até outrora a gente éramos cegos, estávamos cegos por causa dos nossos pecados, mas por conta dessa revelação, por meio da palavra, nós nos arrependemos, nós voltamos atrás no mau caminho e agora andamos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém, irmãos? Para a vida eterna. Então Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados. Capítulo 5 agora, de Romanos mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Olha que maravilha, irmãos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Ô glória! Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? Nós alcançamos a reconciliação porque até então, como diz o próprio texto, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, Deus, ele não odeia o ser humano. Deus, ele não tem ódio. Às vezes a pessoa, Deus deve me odiar. Não, irmãos. Deus, ele não odeia a sua criação. Antes, ele tem ódio, irmãos. Estou usando a nossa expressão, na nossa linguagem. Mas o que Deus abomina é o pecado. Não é o ser humano, mas antes ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus realmente odiasse todo tipo de ser humano, irmãos, ele não declararia isso, mas ele diz, olha, antes eu prefiro que ele o quê? Se arrependa do seu mau caminho. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Mas antes o Senhor quer que ele se arrependa, que ele volte atrás do seu mau caminho, para que ele seja salvo e desfrute assim da graça da salvação. Esse é o amor de Deus. E ele mostra o seu amor, não é te dando uma casa, um carro. Não é te curando. Mas o amor de Deus, irmãos, está quando você olha na cruz. Ali está o amor dele. A maior de todas as dádivas que nós podemos alcançar é o perdão dos nossos pecados. Porque de nenhuma outra maneira nós conseguimos pagar ou agradar a Deus sem Cristo. Não tem como. Por isso ele mostra o amor dele para conosco na cruz do Calvário. Quando em Cristo ele derramou a sua ira. Para que em Cristo, na sua morte e ressurreição, nós pudéssemos receber a vida. Obrigado, irmão. Os irmãos estão compreendendo? Mas tudo por meio de Cristo, irmãos. Então até outrora, eu posso entender da seguinte maneira. Se eu não obedecer à palavra de Deus, se eu não procurar viver uma vida que agrade a Deus, isso quer dizer que eu estou me pondo como inimigo de quem? De Deus. E às vezes a pessoa, ela é inimiga de Deus dentro da casa de Deus, dentro da igreja. A pessoa participa do culto de louvor, ou até mesmo no púlpito, aí sentada, só que ela está dentro desse ambiente, que era para ser um ambiente santo, aonde se reúne pessoa santa,
mas ela está no pecado. Ela está vivendo na iniquidade. Só que ela está dentro desse ambiente, rejeitando a verdade, e rejeitando a verdade, ela está se constituindo inimiga de quem? De Deus, da cruz de Cristo. E esse é o grande perigo hoje. É que tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo no pecado. E o pior é como a irmã Margarida bem trouxe da reflexão da passagem. Apartai-vos de mim porque eu nunca o quê? Nunca te conheci. Vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, expeli demônios em teu nome. Mas, Senhor, preguei em teu nome. Mas, Senhor, estive à mesa comendo e bebendo. Estava nas esquinas ouvindo a tua voz. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Nunca vos conheci, dependendo da tradução. Ou seja, vocês não são meus filhos. Porque o filho permanece para sempre na casa, mas o escravo não. Quem é filho permanece, mas o escravo não, irmãos. Se nós verdadeiramente nos rendermos à palavra do Senhor e deixarmos com que Ele nos molde, seremos filho. E como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, por sermos filhos, seremos livres. E livres poderemos viver por toda a eternidade junto de Deus. Poderemos estar por toda a eternidade na casa de Deus. Não é isso aqui não, irmãos, mas é nos céus. Amém? É nos céus, por toda a eternidade. Mas aqueles que vivem no pecado, é porque ainda são o quê? Escravos do pecado. Estão debaixo da escravidão da lei do pecado. E por conta disso estão sujeitos, se não se arrependerem, a pagar o preço da morte eterna, da condenação eterna. Por isso o Senhor nos dá a chance hoje, irmãos. O Senhor nos chama ao arrependimento hoje. Se hoje ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os seus corações. Ou seja, o Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama à conversão, a abandonar o pecado, a abandonar o erro, a deixar com que o Senhor nos molde para sermos a sua imagem e semelhança. Não podemos falar que eu vou procurar fazer com que eu apareça com boas obras. Não. Cristo tem que ser evidente na minha vida, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, nas atitudes que eu tomo. Diante de muitas dificuldades na nossa vida, nós temos que permitir com que Cristo nos guie por meio dessas dificuldades. Para que as pessoas vejam e falem, poxa, essa pessoa aqui, ela tem algo diferente. Ela tem algo diferente. Porque se fosse outra pessoa, teria agido totalmente o quê? O contrário. Teria agido totalmente o contrário. Mas porque ela é guiada pelo Espírito Santo e ela é filha de Deus, ela age de forma contrária às ações do mundo, mas age conforme Deus. Mesmo naquela hora ela esteja perdendo, mas para com Deus ela está o quê? Ganhando. Para com Deus ela está ganhando. As pessoas não vão entender, mas vocês entendem que você está andando de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? João capítulo 3... Olha que interessante. Então, quando nós ouvimos as palavras do Senhor, quando nós damos ouvido, quando essa palavra é pregada, ela tem esse poder de transformar o nosso coração por meio da ação do Espírito Santo. Amém? Porque só conhecer a palavra, irmãos, e não permitir com que o Espírito Santo haja em nós, ela se torna aquela palavra que não vai te transformar. É necessário com que o meu coração se renda a esta palavra, como temos a parábola do semeador. Mas nós não falaremos dela, mas falaremos aqui de Nicodemos. Era um mestre da lei, conhecia a palavra. E Jesus dá aqui uma aula para ele que serve para mim e para você. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer que o ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê, não o quê? Mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja que Jesus, ele fala para Nicodemos, mesmo Nicodemos conhecendo toda a lei, os profetas, fala: olha, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. E ele fala: mas como é que eu vou nascer? Já sou velho, já sou ancião. Como é que eu vou tornar ao ventre de minha mãe? Aí Jesus diz: quem crê no Filho unigênito do Pai, esse tem a vida eterna. E como nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, é por meio da palavra. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, Jesus já até prediz aqui a ele: olha, o Filho do Homem vai ser levantado como a serpente no deserto. Porque a serpente foi levantada no deserto para atrair as doenças que o povo havia, por conta da desobediência, havia adquirido. Então, a serpente foi construída com esse objetivo, de atrair a enfermidade, representando Jesus, que seria levantado como maldito, como uma pessoa maldita. Porque todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado uma pessoa maldita. Então Jesus, ele se expôs à ignomia, se expôs a todo esse vitupério por amor a mim e a você, para nos salvar. E a forma de sermos feitos novas criaturas é quando nós ouvimos a palavra. E aí nós nos arrependemos, deixamos o nosso pecado, e como diz lá em Romanos capítulo 5, não me lembro agora o número da casa, o Senhor nos faz viver em novidade de vida. Ou seja, esquece quem você era. A partir de agora você é uma nova criatura. Você vai ver para mim, mas não mais para você. Amém, irmãos? Porque Cristo nos faz ser novas criaturas. E é isso que ele estava dizendo a Nicodemos. Se você quer ser mesmo uma nova criatura, Nicodemos, você tem que crer em mim, no Filho de Deus. E é o que nós precisamos fazer, irmãos, é crer nesse evangelho, é crer nessa verdade, para termos a salvação que é somente por meio de Cristo Jesus. João capítulo 3, já li agora. Então veja que Jesus, ele não veio para condenar o mundo. O próprio Deus diz isso por meio do seu Filho. Olha, Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas que antes para que o mundo fosse o quê? Salvo. Esse é o propósito de Deus, é salvar o mundo. É salvar cada ser humano. Só que ele dá a cada um de nós o direito de escolher, crer ou não. Só que aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho unigênito do Pai, esse está o quê? Condenado. Está condenado. E essa verdade tem que ser dita todos os dias, irmãos. Para mim, para você, para que nós mesmos não caiamos no engano. Nós temos que sempre trazer a memória, como no dia de hoje participaremos da ceia do Senhor. Ele mesmo diz: trazei a memória.
Nós temos que trazer à memória que Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados. Mas Ele nos deu vida na sua ressurreição. Amém? Nos fez novas criaturas. Romanos capítulo 8. Já estou acabando, irmãos. Romanos capítulo 8. Não estou com pressa, não. Obrigado, irmã. Romanos capítulo 8, versículo 14. Irmãos, então quando nós aceitamos essa palavra, ela passa a trabalhar em nossos corações, também imediatamente você recebe o dom do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, para que o Espírito Santo em você venha te mudar, te trabalhar, te transformar o seu falar, o seu agir, o seu pensar. Aí a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 14 de Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, não são mais escravos, para outra vez estardes em temor, ou seja, com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Por isso, na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que nós devemos orar assim, Pai nosso que estais no céu. Nós estamos falando com o nosso Pai, irmãos. O nosso Pai que enviou o primeiro dentre os nossos irmãos, Jesus. Veja que Jesus, Ele nos trata como irmãos. Eu vou primeiro a ressuscitar dentre nós, os seres humanos, para estar à destra do Pai intercedendo por nós. Para que nós, por meio do seu sangue, irmãos, venhamos a ser justificados, limpos, e assim limpos, recebamos no porvir da vida um novo nome, um novo corpo, agora glorificado. Mas agora nós devemos perseverar em andar em santidade, permitindo que o Espírito Santo de Deus venha moldar o nosso coração, deixando com que Ele nos guie, como está lá também em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Deixa eu só dar continuidade aqui à leitura. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que o quê? Somos filhos de Deus. É somente o Espírito Santo pode testificar conosco. Não é, eu vou na igreja, agora sou filho de Deus. Me batizei, agora sou filho de Deus. Agora eu faço parte do grupo de louvor, eu ministro, eu louvo, eu faço alguma atividade na igreja, então eu sou filho de Deus? Não. Isso não significa nada. Só o Espírito Santo pode testificar em nós que somos filhos de Deus. Mas, como diz aqui o versículo 14, aqueles que são guiados. Se você permite com que o Espírito Santo te guie, então na mesma hora ele vai testificar no seu coração que você é um filho de Deus. Mas a pessoa que rejeita os conselhos do Espírito Santo, esses não são filhos de Deus, estão andando nas obras da carne. Gálatas capítulo 5, vamos fazer a leitura lá rapidinho? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como dantes já vos disse, que os que cometem tais coisas não o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Ou seja, somente os que são guiados pelo Espírito realmente são filhos de Deus. Porque se nós deixarmos com que o Espírito Santo nos guie, não andaremos nas obras da carne. E se nós
andamos segundo os conselhos do Espírito, chegaremos ao reino de Deus. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo nos conduz em Cristo. Ele não vai nos conduzir por outro caminho. Ele vai nos fazer permanecer aonde? No caminho. Ele vai falar, você tem que ficar aqui, você não pode sair daqui. Mas a pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela vai andar segundo a carne. Então ela vai procurar vários o quê? Vários caminhos para poder tentar chegar ao reino de Deus. E o que nós mais vemos hoje é muitos caminhos sendo criados para se tentar chegar ao reino de Deus, mas elas estão sendo conduzidas ao inferno. Porque não existe salvação fora da cruz. Ou seja, fora de Jesus. Não existe, irmãos. Tem que se arrepender. Tem que abandonar os pecados. Por isso Jesus ele declarou mais de uma vez: se alguém quer vir após mim, negue-se mesmo, tome a sua cruz e siga. Tome a sua cruz, o quê? A cada dia e siga. É isso. É carregar a cruz dia após dia. E segui-lo. Ser discípulo dele verdadeiro. Para que as pessoas vejam que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Assim como Cristo também é filho de Deus. E por ele somos salvos. Romanos capítulo 10. E aí eu já vou estar encerrando. Romanos capítulo 10. Voltemos lá em Romanos capítulo 10. Então, a palavra é pregada. Né? A palavra é pregada. Então, quando nós ouvimos a palavra, isso aqui acontece. Há pessoas que dizem, eu aceito Jesus, me batizo aqui, mas permanecem no pecado. As pessoas declaram, eu sigo a Jesus, eu vou na igreja A, na igreja B. Eu sou uma pessoa evangélica. Eu sou uma pessoa crente. Irmãos, a nossa confissão, como nós vamos ler aqui, ela vem com a transformação. Não é você mudar de religião, não é mudar de igreja, não é você falar, vou me batizar aqui. Não, é você se comprometer com Jesus. Olha o que o texto diz em capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração o quê? Que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Será salvo. Olha que interessante, irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Salvador e creres com o coração, e como diz aqui e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, é porque ele morreu. Mas por que ele morreu? Por causa dos meus pecados. Então eu tenho que crer nisso. Ele ressuscitou dentre os mortos por causa dos meus pecados. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu com o meu pecado, mas Deus trouxe ele dentre os mortos para nos dar vida. Porque ele tem a vida eterna. Ele é a fonte da vida. Nele está a vida, irmãos. Ele é a luz dos homens, como está lá em Mateus. Então eu preciso crer nessa salvação, ou seja, em Jesus. Não é somente falar, eu creio em Jesus. Eu vou na igreja. Não. Eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos, porque ele foi morto por causa do meu pecado. E eu creio que o meu pecado foi cravado na cruz do Calvário para hoje me dar vida. Amém? Para hoje me dar vida. E Deus me dando vida, não posso viver no pecado. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz o quê? Confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Todo aquele, irmãos, seja judeu, seja quem for, não vou ficar aqui enrolando não, seja quem for, se invocar o nome do Senhor, se arrepender dos seus pecados, será salvo. Mas tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado para ser salvo. Não é crer numa denominação, é crer em Jesus como meu Senhor e Salvador, que sem Ele eu estou perdido, estou destinado ao inferno, estou destinado à ira de Deus, mas Deus me salvou por meio do seu Filho, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, para ser o primeiro entre nós, para nos dar a vida. Amém? Para nos dar a vida em Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, veja que nós somos feitos filhos de Deus por meio da pregação.
Então, por isso é que o texto vai dizer quem creu, quem ouviu, quem aceitou esse presente, essa graça, quem aceitou. Esses que aceitaram, como diz lá em Isaías, a ele foi revelado o braço de quem? Do Senhor. E o braço do Senhor é Jesus. É o braço que vem, irmãos, e nos resgata do inferno. É o braço que veio para nos tirar do poço do pecado e nos limpar e nos fazer justos para entrarmos no reino de Deus. Amém? Então, irmãos, devemos dar valor a essa verdade. Devemos falar essa verdade. Não adianta passar a mão na cabeça das pessoas falando, olha, pode ficar assim, Deus te ama assim. Não. Deus te aceita do jeito que você está, mas para te mudar, para te transformar, para te fazer uma nova criatura. Não para você permanecer no pecado, mas para nos fazer novas criaturas, como diz o texto. E aí eu encerro com o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não... Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há o quê? Quem pregue. E como pregarão se não fores o quê? Enviados. Como está escrito, quão formoso os pés do quê? Os que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Então veja, irmãos, como essas pessoas irão crer se não há quem o quê? Quem pregue. Se nós obedecermos à voz do Senhor e pregarmos, irmãos, não sou pastor, não sou evangelista. Não, você é um discípulo de Jesus. Você é uma testemunha da morte e ressurreição de Jesus. Então você também tem que testemunhar. Jesus diz que vós sereis o quê? Minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor. E Ele está voltando, irmãos. Então veja que os dias estão passando tão rápido, irmãos, que Jesus está voltando e Ele quer que nós declaremos esse amor ao mundo, anunciemos essas boas novas de paz. E a paz que Deus quer não é essa paz de nação contra nação, de uma nação contra outra, mas é a paz do homem para com Ele. Porque somente Jesus pode nos pôr em paz com Deus. Somente Jesus pode nos reconciliar com Deus, porque até então aquele que vive no pecado é inimigo de quem? De Deus. E a única maneira de termos paz com Deus é aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque aí Ele nos reconcilia com o Pai. E aí acaba a guerra, ou seja, não serei condenado, não serei lançado no inferno, no lago de fogo e de enxofre, o fogo que nunca se apaga. Mas eu preciso conhecer essa verdade. Então quem vai pregar? Quem vai falar? Quem vai obedecer esse evangelho? Porque as pessoas têm obedecido é evangelho de revelação. Revela que você vai ter uma casa, revela que você vai ter um carro. As pessoas têm pregado que você pode ter todas as coisas neste mundo. Só que se esquece que essas coisas supérfluas vão passar. E se as pessoas não conhecerem Jesus, elas irão sofrer por toda a eternidade. E Jesus está dando a cada um de nós a oportunidade, primeiro, de falar dele às pessoas que estão ao nosso lado, para que essas mesmas pessoas se arrependam dos seus pecados e venham a Jesus. E não é falar de qualquer jeito, irmãos. É realmente ser guiados pelo Espírito Santo. Consagre a sua vida. Deus não quer te consagrar para ser um pastor, para ser uma pastora, para ser uma diácona ou ter algum título. Não, irmãos. Deus já deu o seu Espírito somente para você testemunhar. Seja uma testemunha verdadeira de Cristo. Fale de Jesus. Deixe Jesus te usar. Se você tem vergonha, tem medo, fala, Pai, me dá intrepidez, me dá coragem, me dá palavras para poder falar de Ti, para que aquela pessoa que está ao meu lado, ela se salve. Isso é amor. Amém, irmãos? É amor. É amor. Nós precisamos, irmãos, ter esse amor para com o nosso próximo, falando de Jesus, para que elas também sejam feitas filhas de Deus, filhas do nosso Senhor Jesus Cristo, filhas de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, pregue a verdade, fale de Jesus, fale do Senhor Jesus,
Seja essa pessoa que Deus quer enviar. O que o profeta disse, né? Jesus disse, o Senhor disse, quem irá por nós? A quem nós enviaremos? E ele disse o quê? Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E se o Senhor te enviar, Ele não vai te enviar sem condições. Ele vai te dar toda a condição e capacidade para que você seja um instrumento dEle, aonde você estiver. Seja em casa, no trabalho, na escola, no seu bairro. Mas você tem que falar, Senhor, envia-me a mim. Enche-me do Teu Espírito, me dá da Tua palavra, para que as pessoas que não te conhecem, te conheçam. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que estão dentro de uma igreja, mas estão vivendo no pecado? Há muitas pessoas perdidas dentro da própria igreja, irmãos, porque não conhecem a verdade. É aí onde entra os servos do Senhor, para falar em amor. Falar em amor. Falar ao Senhor, toca no meu coração para que eu possa falar com essa pessoa, para que ela também seja feita uma filha tua. E nós vimos, irmãos, que essa formação, ela é feita por meio da palavra, como está lá em 1 Pedro, não me lembro agora o versículo, que nós somos gerados de novo por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós devemos pregar essa palavra, para que as pessoas possam nascer de novo, deixando a velha criatura no batismo das águas, mas nascendo verdadeiramente para Deus. Não nascendo uma religiosa, mas nascendo verdadeiramente uma filha, um filho de Deus. Amém?